Meus amigos, deixa eu conversar uma coisa com vocês aqui. Eu tenho encontrado muitas pessoas, eu tenho visto muitos profissionais de educação física na tentativa de auxiliarem os seus alunos a aumentarem massa muscular, sugerirem que eles aumentem a ingestão de carboidrato, a ingestão de proteína, a ingestão de gordura. Vamos começar por partes, né? Isso aí já não é trabalho nosso. Isso é trabalho da turma da nutrição, o pessoal da nutrição é que tem um notório saber em relação a isso aí. Nós damos as nossas catracadas enquanto profissionais de educação física. Eu não me canso de contar essa história todas as vezes. Até 2010 eu ganhava dinheiro, e um bom dinheiro, fazendo um programa que parecia uma consultoria. Na verdade, eu recebia pessoas aqui no meu estúdio toda sexta-feira, cobravam uma consulta. Naquela época, 2010, 2011, eram R$610 a consulta. E o que era feito ali? Revisão ou prescrição de treinamento, revisão ou prescrição de alimentação. Não mexia com drogas, não. Não prescrevia, não prescrevo. E enquanto eu não fizer medicina, eu não prescreverei fármacos. O que eu faço, eventualmente, é quando chegar atleta aqui, que é usuário de drogas, de fármacos, né, para a preparação física deles, e eu percebo que tem alguma coisa que está errada, nesse instante eu sugiro, falo, olha, isso seria melhor se fosse feito assim ou assado, mas para decidir isso ainda é legal se você fizer esse exame. Sempre deixa isso muito tranquilo, viu, pessoal? Recentemente um dos meus alunos treina aqui no meu estúdio, eu encaminhei ele para a nutricionista, e a nutricionista fez todo o trabalho dela e mandou áudio para mim, falando, né, que ela ia achar legal se os fármacos fossem feitos assim, assim, assado e tal, não sei o que. Eu falei, concordo, eu também acho. Aí eu falei, então, você podia mexer? Eu falei, não, não mexo nisso não. Sei quem faz é o médico deles, eu não tenho nada a ver com isso. Nossa, mas achei que era você. Tá muito enganada. Não prescrevo. Então, tem muita gente que está enfiando os pés pelas mãos. Isso já é uma coisa que precisa chamar a nossa atenção. Uma outra coisa que precisa ficar bem claro é que não cabe ao profissional de educação física ficar reabilitando o aluno dentro de academia, gente. Para isso aí tem fisioterapeuta. E se o fisioterapeuta está te entregando um paciente que não está reabilitado, abre o jogo. Fala, ó, você não está apto para fazer esse exercício aqui. Eu entendo que quando vocês o fazem, vocês fazem de coração, né? Eu sei porque o verbo que eu mais leio aqui no privado e chega para mim e fala assim, Haddad, o que eu posso fazer para ajudar o meu aluno? Eu te falar, você não tem que ajudar o seu aluno. Você prescreve exercício, esse é o seu exercício profissional, né? Então assim, vamos colocando aí as coisas nos eixos e tudo mais. Agora, voltando a falar sobre a tentativa de melhorar a massa muscular, amigos, não adianta você fazer uma recomendação, você indicar alguma coisa, ou que o nutricionista faça para aumentar a ingestão calórica de uma pessoa que o intestino não é bom. Então isso já é uma coisa que chama demais a minha atenção. Eu vejo pessoas, isso já chegou para mim já, né? Homens que faziam refeições de 300 e poucos gramas de carboidrato em cada refeição. De carboidrato não, digo de fonte de carboidrato, né? Em cada refeição, e cerca de 200 gramas de fonte de proteína. Então você imagina um prato com 300 gramas de arroz e 200 gramas de carne, e você olha e fica pensando assim, ei meu amor, você olha e fica pensando assim, cara, essa pessoa está comendo meio quilo em cada refeição. Se ela fizer 5 refeições por dia, ela está comendo 2,5 kg de comida. O cara pesa 78 quilos. Aí, se eu comesse esse tanto de comida, eu pesava 150, tá louco? Imagina. Ah, não é individualidade biológica, não, é individualidade da falta de tratamento intestinal. Essa pessoa tem um intestino que não está absorvendo o que ele come. Isso não é muita zica de resolver, não. Vai lá, faz exame de fezes, você consegue avaliar como que a pessoa está se comportando em relação à absorção de determinados nutrientes. Você pode fazer isso através de exame de sangue, marcador inflamatório. Você não, o professor de educação física, não, o médico dele vai fazer isso. Mas dá para ver isso através de marcador inflamatório, marcador de lesão. Mas sim, estejam certos de poder colaborar de maneira efetiva, né? Esses dias um aluno chegou
E aí o ferro deu alto e a ferritina, né, que é carregador de ferro, deu elevadíssima. Uma coisa assim que era marcador de um quadro inflamatório terrível, vai morrer. E falei, que dia que você fez esse exame mesmo? Não, fiz na segunda-feira. Falei, mas você entrou na perna na segunda? Foi. Falei, não tem nem como, você tinha que ter avisado a pessoa que fez a coleta do seu exame que tem coisa errada aí, né? A CPK foi lá para cima, lógico, você treinou, não tem nem como, né? Níveis de cortisol absurdos, estavam todos alterados, os exames todos bagunçados. Então, mas se os exames estiverem todos certos, você consegue rastrear muita coisa. E aí eu chamo muita atenção de vocês, porque eu vejo pessoas com marcadores grandes de inflamação, né? Proteína C reativa, né? Alta, glutamina, albumina baixa. Aí eu olho e falo, gente, tá tudo errado, né? Marcadores estão errados, eu percebo isso na função intestinal mesmo da pessoa. E ninguém se atenta muito para isso, né? Tem alimentos que têm características importantes nisso. Então vem cá, durante muito tempo, né? Isso começou nos anos 90, na verdade. Eu participei disso. Eu devo ter passado 10 anos mais ou menos da minha vida falando o que eu vou falar para vocês agora. Existia um preconceito muito grande com a ingestão de frutas por parte de bodybuilders. Porque é açúcar simples e a frutose, aquela coisa toda, ok. Mas preste atenção. Essas frutas às quais eu estou me referindo são as frutas de polpa. Porque normalmente o pessoal fala assim, você tem que comer fruta, fruta com casca, fruta com bagaço, para melhorar o intestino. Nesse caso, amigos, eles estão falando de fibras que são fibras insolúveis. Então são nos folhosos, né? Nas crucíferas, casca, bagaço. De fato, esses alimentos eles melhoram mesmo o trânsito intestinal. Mas raciocina comigo. Se você escolheu que a proteína da sua alimentação fosse frango, né? Ou então, vamos lá, carne vermelha. Isso precisa de um tempo ali pelo seu intestino para você poder absorver. Não é uma coisa que chega lá, encosta no seu intestino e a absorção é de 100%. Se você enche de fibras no intestino da pessoa e o trânsito aumenta muito, a chance de você perder massa proteica nas fezes também é grande. Isso é um problema. Tem outro problema. É que muitas das vezes eu vejo as pessoas, ao invés de melhorarem com a ingestão da fibra, as pessoas pioram. Mas o que acontece? A pessoa foi e colocou de verdade saladonas, né, frutas com casca e tudo, não bebeu água. Meu amigo, aquilo vira um cimento dentro da pessoa. Então, claro, isso não vai dar muito certo. Mas hoje eu não quero falar com vocês sobre essas fibras que são as fibras insolúveis e que ajudam no trânsito do intestino. Eu quero falar sobre as fibras solúveis. São as fibras que estão, por exemplo, na polpa das frutas. Seu intestino tem toda uma microbiota intestinal, bactérias intestinais que atuam diretamente naquele bolo alimentar que ali se encontra. Veja, se esse bolo passa pelo seu intestino e não sofre um processo fermentativo, grande parte dele vai se perder. E você não vai conseguir uma absorção, né? A função absortiva vai acabar por se perder. Então quem é que cuida disso? É essa microbiota intestinal que eu estou te falando. E o que acontece então? Essas bactérias do seu intestino, ao interagirem com essas fibras, que são as fibras solúveis, ao metabolizarem, ao processarem essas fibras que são fibras solúveis, elas produzem um tipo de gordura. É uma gordura de cadeia curta. Essa gordura de cadeia curta, esse triglicéride de cadeia curta, TCC, triglicéride de cadeia curta, tem uma função muito importante. Para te dar energia não serve para nada, é melhor o triglicéride mesmo, a gordura em si, né? Mas o triglicéride de cadeia curta, ele tem uma característica muito importante no seu intestino. Na parede do seu intestino, nas vilosidades que aumentam a superfície do seu intestino, ali você tem células importantes que são absortivas. Esses são os seus enterócitos intestinais. O enterócito, ele funciona bem à medida que
existe gordura de cadeia curta nutrindo suas paredes. Então, você está ingerindo um alimento que é fácil de comer, fruta, não tem dificuldade nenhuma, né? Fruta de polpa, estou falando aqui de mamão, maçã, banana. Essa condição te oferece carboidratos? Sim, mas isso você consegue controlar através da ingesta dos outros carboidratos, não você, o seu nutricionista. Mas além disso, tem uma funcionalidade tremenda que é melhorar a capacidade absortiva do enterócito. Outra coisa que te ajuda demais nisso é a ingesta de fibra a partir da aveia. Ali também você consegue um processamento que produz triglicéridos de cadeia curta. Agora presta atenção, nessa condição você melhora a capacidade absortiva e você melhora a distribuição dos fragmentos do seu colesterol. Aquele indivíduo que tem um LDL colesterol muito elevado, o colesterol, entre aspas, ruim, né? Aquele indivíduo que tem um HDL, o colesterol de alta densidade, que não fica formando, né, acúmulos nas suas artérias, em baixa quantidade, ao ingerir essas fibras, aumenta o seu HDL, que tem uma capacidade altamente protetiva para você. Bom, nós estamos falando sobre a ingestão de fibra. Algumas pessoas, quando raciocinaram em relação ao aumento do HDL e ele ser protetivo, você tem LDL colesterol, que é um colesterol low density, né? A lipoproteína de baixa densidade. Então ela flutua ali no sangue. Onde tiver uma parede lesada, lesionada nas artérias, ele vai acabar por aderir e vai começar a formar uma placa de gordura ali que nós chamamos de ateroma, né? E daí o indivíduo desenvolver aterosclerose, gordura nas artérias. O HDL colesterol high density, por ser de alta densidade, ele não fica ali disperso com grande facilidade para se fixar na parede das artérias. Tá. Mas acontece que existe um HDL que não é funcional. E essa baixa funcionalidade do HDL está diretamente relacionada com consumo de álcool. Então quando alguém vira para você e fala assim, eu passei a tomar vinho toda noite, e aí o meu HDL foi lá para as nuvens e hoje o meu HDL está acima de 50 e não sei o que, não é assim que avalia. Porque esse HDL pode, não é que vai, mas ele pode não ser um HDL com propriedades funcionais protetivas. E na verdade você vai ter mais um componente para facilitar a formação de gordura dentro do seu fígado de esteatose hepática. Então assim, muito cuidado com essa história de que vinho faz bem, vinho faz bem, vinho faz bem, um cálice de vinho faz bem. Isso é uma coisa do final dos anos 80, começo dos anos 90, que já houve diversos trabalhos mostrando que isso não é desse jeito. Aumenta a fração do HDL? Aumenta. Ela é 100% operacional, assim, nesse sentido de ser de alta densidade e por isso não vai formar ateroma nas suas artérias? Tem nada a ver com isso. Inclusive, no nosso encontro de amanhã, nós vamos falar sobre o vinho, né? E não sobre as fibras. E aí vocês vão entender direitinho essa história dos vinhos. E eu vou de novo fazer aqueles cálculos para vocês entenderem quanto de vinho as pessoas pedem para se beber. As pessoas que se dizem entendidos da área de metabolismo, né? E quanto disso é verdadeiramente tóxico para os seus músculos, tóxico para o seu pâncreas, tem um impacto terrível no seu cortisol. E aí eu vou ajudar você a entender melhor essa situação e dessa forma você pode informar melhor os seus alunos ou então mudar o seu estilo de vida também, né? Que às vezes nem é o seu aluno. Eu tenho vários colegas de trabalho, que bebem e não se dão conta do que está acontecendo, né? São pessoas que treinam, que fazem atividade física, são jovens, faz uma diferença muito grande, e aí a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. E não faz parte da cultura geral
de uma pessoa mais jovem fazer exames preventivos. Você não encontra personal trainer que todo ano vai lá e faz check-up para ver como é que tá. Isso é raro acontecer. E também tem pessoas que são do meu conhecimento que bebem uma quantidade absurda, né? E a gente já sabe, isso gera um problema terrível metabólico, mas gera outros problemas também que vocês estão cansados de saber, problemas sociais relacionados com o abuso do consumo de álcool. Hoje nós estamos falando sobre como melhorar a função absortiva do seu intestino com coisas extremamente simples, né? Aumentando a ingestão de fibras solúveis, não são as cascas e as folhas e tudo mais, não são as fibras insolúveis. Entendam essa diferença quando olharem para o prato de vocês, né? Quando vocês olharem para os lanches de vocês e você perceber a diferença entre você fazer ingestão de fibras insolúveis, cascas, folhas e sementes e tudo, e as fibras que são solúveis. Então, por exemplo, quando o pessoal pede para você, come chia que vai ajudar o seu intestino. Pois é, uma coisa é você pegar a chia, aquela coisinha fechada, pretinha lá, toda fechadinha, e engolir. Ela vai melhorar o seu trânsito intestinal. Outra coisa é você deixá-la mergulhada dentro da água, ou então mergulhada no leite, ou no leite de amêndoa, o que for do seu gosto, né? Um suco. E a casca dela rachar e a fibra solúvel aparecer. E aí você ingerir aqui. Aí é outra história. Nem estamos mais falando em trânsito intestinal. Agora nós estamos falando em melhoria da capacidade absortiva. O que eu consigo com isso, Haddad? Primeira coisa, você não vai acumular tanta gordura corporal. Já ajudou. Então a condição estética do físico já vai melhorar. Segunda, absorção de macronutriente mais eficiente e de micro também, tá? Então minerais, vitaminas, você vai ter uma absorção muito mais eficiente, assim como da proteína e do carboidrato. Isso muda a composição metabólica e consequentemente a composição corporal. Agora tem pessoas que não dormem, usam alimentos que são altamente processados, é horário do intervalo, o profissional vai lá, corre, pega uma bolachinha e come, né? Esse aqui é clube social. Aí você vai falar assim, você tem noção do tanto que isso aí foi processado, e o tanto que isso aí é altamente inflamatório, concentração de açúcar aí dentro, de farinha branca, de sódio, altamente inflamatório. Eu dei o exemplo de uma bolachinha, né? O clube social nem podia fazer assim, porque está falando mal do... Né? Os caras trabalham para fazer aquilo, mas só dando um exemplo, né? Mas tem pães que a pessoa, isso aqui é pão integral, e você olha macio, eu falo assim, pô, mas que pão integral macio, como é que pode ser tão macio assim um pão integral? A gente, por mais que as receitas evoluam, tem coisa que não tem jeito, né? Pão integral é seco, não é um negócio gostosão assim. Então desconfiem, que tem coisa que, né, não dá para ficar levando em consideração. Pessoas que fazem uso de altas quantidades de alimento processado ou então ultraprocessados, né, bolachinha recheada, aí pisou de uma vez, não dá nem para brincar, né? Mas é lanchinho prático, quem tem filho, né? Come isso aqui e fica quieto. Mas o impacto disso na saúde da pessoa é muito grande. Tem coisas que dão certo como anti-inflamatórios. Na minha terceira pós-graduação, eu estava fazendo sobre proteção hepática, né? E qual que era a minha preocupação? Naquele instante eu estava escrevendo para indivíduos que têm esteatose hepática alcoólica e não alcoólica. Todo mundo que bebe vai desenvolver esteatose hepática. Isso vai aparecer gordura no fígado. Todo mundo que bebe. Mas, se você consegue na dieta encaixar alimentos que sejam anti-inflamatórios, que sejam antioxidantes, já começa a te ajudar. Café, café verde, o próprio chá verde, o chá vermelho, chá de hibisco também ajuda nisso. Algas. Eu gosto muito de açafrão, gosto demais de gengibre, de canela. Até essa semana eu postei um wheyzinho gelado lá feito com gengibre, canela, açafrão, fica bom demais, né? Além do gostinho diferente, tira aquele ranço da whey,
ainda é altamente anti-inflamatório, vai ajudar você em vários aspectos. As meninas aí que tá, porque a celulite, porque a celulite, porque a celulite, bom, começa diminuindo a ingestão desses ultraprocessados. Já vai ajudar aí demais nesse sentido. E a partir disso, aumenta a ingestão de água, favoreça a oxigenação dos tecidos. Ah, Dati, como é que eu faço para favorecer a oxigenação dos meus tecidos? Exercício cardiovascular, tá? Isso é tranquilo. Felipe, açafrão ajuda muito na hipertrofia, por ter afinidade com SHBG? Não, eu não sei se ele tem afinidade com SHBG. Ele ajuda muito na hipertrofia porque ele ajuda muito nesse processo que eu estou falando para você de melhorar a respiração celular, anti-inflamatório, e melhora essa coisa da biogênese mitocondrial. Daí, algumas pessoas fazem esses shots matinais e usam antes de fazer o cardio. Então, tipo assim, quase em jejum, né? Não é jejum de verdade. A pessoa vai e toma lá canela, gengibre, coenzima Q10, açafrão e vai fazer o cardio dele. Eu não penso que o efeito agudo resolva. Eu sempre penso que o efeito crônico resolva. Nesse sentido, o pessoal da celulite aí conseguiria muito se aumentasse a ingestão de água, de alimentos anti-inflamatórios, alimentos antioxidantes e cardio. Eu tenho que falar desse jeito, porque alguém pode virar e falar assim, Haddad, eu só olhar essas mulheres aí do grupo de corridas, elas correm pra caramba e tá tudo cheio de celulite. Sim, mas se vocês prestarem atenção, socialmente, as pessoas que trabalham com corridas são as pessoas que menos suplementam direito. A pessoa vai lá, dificilmente ele consegue bater a coisa mais fácil do mundo de bater, que é selênio. Né? Come 2 castanhas, já dá o selênio do dia que a pessoa precisava, ele não faz isso. Né? Comer um pouquinho de nada de brócolis já teria dado uma infinidade de antioxidantes, tudo errado. Não usam proteína de boa qualidade, né? É um tal de comer, como é que chama mesmo? Me deu um branco aqui. Faz de caldo de cana. Como é que chama, gente? Aquele docinho gostoso? Rapadura. Ah, vou comer rapadura para correr. Sim, ele vai dar um pump aí na sua glicose sanguínea. Mas isso também poderia ter sido contornado se a pessoa se programasse melhor. Você vai correr? Pô, que tal se você usasse um iogurte ou uma coalhada com aveia ou então com cereais integrais 2 horas antes? Não, Haddad, mas eu corro 5 horas da manhã, então janta carboidrato, sabe? Agora a pessoa vai, vou comer um torrão de açúcar porque eu vou correr. Não faz o menor sentido. O resultado disso é sempre danoso, sempre. Mesmo que melhore o desempenho, isso a longo prazo dá uma série de problemas na sua insulina, na sua resposta glicêmica, na sua sensibilidade periférica à insulina. Essa é uma estratégia altamente inflamatória, essa é uma estratégia que promove acúmulo de gordura hepática. Por que fazer isso? Não faz muito sentido. Mas nós vamos falar muito ainda sobre essas coisas relacionadas ao exercício. Hoje era só para dar essa sacudida na cabeça, para você pensar que talvez não seja uma questão de ficar enfiando mais calorias na pessoa, mas sim criar situações onde você melhore a absorção dessa caloria. Não faz sentido, gente, uma pessoa de 78 quilos comer 300 gramas de arroz e 200 gramas de carne. Eu pesava 106 e não comia isso, quando eu era jovem. Então, entendam, avalie de uma maneira mais global a pessoa para que você de fato possa enxergar uma maneira de visualizar onde é que está o ponto frágil. No nosso grupo da hipertrofia do WhatsApp, que é do pessoal que participa dos cursos, hoje surgiu uma questão super interessante sobre um quadro de artrose num quadril. Quais exercícios então fazer? E o meu raciocínio é sempre assim, numa pessoa nessa idade, o que é que está faltando? Porque
foca tanto na artrose do quadril que esquece que é uma pessoa que está quase tendo um derrame, que está quase tendo uma parada cardíaca, é uma pessoa que está toda cheia de radicais livres, é uma pessoa que tem problema de insônia. Talvez para essa pessoa o quadril seja o mais fácil de resolver, que todo mundo sabe como é que faz, né? Bota as cargas isométricas, trabalho de amplitude controlada e a coisa vai. Mas voltar a enxergar o ser humano de uma maneira totalitária, e isso envolve a compreensão do exercício dentro da vertente que eu sempre ensino para vocês, para quê, para quem e quando, e a interação multidisciplinar. Você, treinador, junto com o nutricionista, junto com o médico, podendo fazer uma boa interação. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.